Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Eu estou aqui hoje, dia 23/3, para falar sobre um assunto que está mexendo com a vida de todos aí, que seria o coronavírus, o Covid-19. Mas eu gostaria de falar de uma maneira diferente. Não aqui com estatística, número de mortes, número de disso ou daquilo. Eu gostaria de falar de um jeito que eu ainda não vi ninguém falar. O que a Bíblia fala a respeito do coronavírus? Porque tem muita gente postando e copiando textos no WhatsApp, Facebook, Instagram, colando aí textos sem contextos para falar sobre isso, sobre aquilo. E eu queria estar mostrando nesse vídeo de uma maneira simples o que a Bíblia fala, o que não fala, aquilo que é verdade, aquilo que está no contexto e aquilo que não está no contexto sobre o coronavírus. Nós vamos fazer esse vídeo em duas partes. A primeira parte eu vou estar falando sobre esse assunto, as condenações e as orientações. E a segunda parte eu vou estar falando sobre as promessas sobre as nossas vidas. Aquilo que Deus fala de fato ao nosso respeito e aquilo que nós devemos guardar na tábua do nosso coração, como diz a palavra. Então, eu separei aqui alguns textos sobre o Covid-19, sobre o coronavírus. E nesses textos eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas coisas acerca desse assunto de uma maneira bem transparente, bem simples e à luz da Bíblia. Dentre os textos que eu separei, o primeiro texto são textos que eu vejo o pessoal publicando, certo? Nos status aí de WhatsApp, Instagram, Facebook e tal. E dentre os textos que eu separei, o primeiro está em Isaías, capítulo de número 26, versículo de número 20 e 21. Eu vou estar lendo aqui agora e nós vamos analisar o texto juntos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da tua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais os seus mortos. Bom, nesse contexto aqui, essa palavra está sendo destinada aos cativos que estão na Babilônia. Enquanto Deus derrama da sua ira sobre os que oprimiam o povo do cativeiro, o povo eleito, ele dá uma orientação ao povo para ficar em casa. O que ele está querendo dizer com isso? Olha, vocês não vão participar dessa batalha, porque essa batalha é minha. Essa batalha não é de vocês. Eu pelejarei por vós. Contextualizando, esse texto serve para aquela época, para aquele povo e para aquele momento. Fato que se nós colocarmos no dia de hoje, porque nós temos um jargão no nosso meio que diz que a Bíblia é muito atual. Esse texto serve para isso também? Com certeza. Porque se nós entrarmos no nosso quarto, na nossa casa, fechar a nossa porta e confiar no Senhor, eu tenho certeza e você também, porque isso chama-se fé, que Ele vai agir ao meu e ao teu favor. Mas contextualizando, esse texto está falando especificamente sobre esse assunto, sobre os cativos que estavam na Babilônia e sobre o livramento que Deus faria no meio daquele povo. Indo para o segundo texto, ele está em 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 13 ao versículo 15. Vamos ler? Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Bom, contextualizando, Deus está dizendo para Salomão, após ele ter feito milhares de sacrifícios de ovelhas, bois, carneiros, sobre o altar que acabaram de ficar pronto no templo, porque Salomão fez um novo templo, terminou de construir o templo. Deus está dizendo para esse povo que se esse povo voltar a sua face para o Senhor, se humilhar, buscar a presença dele, ele poderia sarar a terra. Ele não está dizendo necessariamente que a terra está contaminada. Ele não está necessariamente dizendo que a terra está com fome, com peste ou qualquer coisa. O que Deus está falando aqui nesse contexto, após Salomão ter oferecido os vários sacrifícios no novo altar e no novo templo, no altar dentro do novo templo, ele está dizendo, olha, independente dos holocaustos que foram oferecidos nesse lugar, independente daquilo que foi colocado nesse lugar, independente de qualquer coisa, quando o povo que se chama pelo meu nome se humilhar
e orar, eu pelejarei por eles e abrirei as comportas dos céus ao seu favor e ouvirei a sua oração. Vejamos que no Salmo 51, versículo 16 e 17, a palavra nos ensina algo muito bonito, que foi um salmo que escreveu Davi. A Bíblia nos fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Esse homem Davi, nesse Salmo 51, versículo 16, ele diz que sacrifícios e holocaustos não agradam a Deus. Senão, eu os traria, Davi está dizendo. O que agrada a Deus é um coração contrito, um espírito quebrantado. E diz a palavra do Senhor que ele não despreza. Diz assim, não desprezarás, ó Deus, um espírito contrito e um coração quebrantado. Davi estava dizendo que não importa o número de sacrifícios que se faça, não importa o número de holocaustos que se façam. O que importa é que nós busquemos a presença de Deus. O que importa é nós estarmos na perseverança com Deus. Porque muito se tem falado hoje acerca da Páscoa, acerca dos umbrais nas portas, aspergido com sangue. Mas a verdade é que quando o povo estava no Egito e pintaram as portas com sangue do cordeiro, o povo ficou dentro de casa e as pestes passaram e pegaram apenas nos egípcios. Então deixa eu te falar duas coisas antes de a gente pular para o próximo texto que fala sobre o quarto selo. Primeiro, eles estavam sob o sangue do cordeiro, debaixo da cobertura do cordeiro. Segundo, eu queria lembrar você, meu irmão, que o sacrifício já foi feito, o sangue puro e carmesim foi derramado. Jesus nasceu, viveu, nos ensinou lições maravilhosas, morreu, ressuscitou dentre os mortos, foi no inferno, pegou a chave do inferno, da morte, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus e Pai, é onipresente, onisciente, onipotente, e enviou o Espírito Santo como consolador para a minha e para a tua vida. Então o sacrifício já foi feito. E se nós quisermos ficar debaixo da proteção de Deus, nós teremos que ficar debaixo do sangue do Cordeiro, mas nós não precisamos mais pintar os umbrais das portas, não precisamos mais pintar ali a parte de cima da porta, porque o sangue do Cordeiro já foi derramado pelas vidas e pelos pecados. Então, o sacrifício já está feito. Nós não precisamos fazer mais sacrifício nenhum. Outro texto que eu queria analisar junto com vocês está em Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de número 7 ao número 10. Vamos ler? E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo que estava assentado sobre ele, e tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome e com peste, e com as feras da terra. Eu queria dizer para você que, de tudo que tem se falado, ainda não é o fim. O Apocalipse ainda não chegou, a volta de Cristo ainda não chegou, nós ainda não estamos no final dos tempos. Porque, em primeiro lugar, a palavra fala que é necessário reconstruir o templo de Jerusalém. Segundo dado, na Terra existe cerca de quase 8 bilhões de habitantes. A quarta parte da Terra corresponderia a quase 2 bilhões de habitantes. E só no Brasil nós temos pouco mais de 210 milhões de habitantes. Mas sim, eu creio que isso pode ser o princípio das dores, o princípio de tudo. Porque a palavra mesmo diz em Lucas, que em Mateus 24, 44, por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir na hora em que não penseis. Ninguém vai saber nem o dia nem a hora, e ele mesmo fala que ninguém sabe o dia e não a hora, senão o Pai que está nos céus, e ele não revelou nem ao seu Filho. Mas eu acredito sim que isso pode ser o princípio de todas as dores, né? Vamos ver o que diz o texto em Lucas capítulo 21, do versículo 8 ao versículo 12. Disse então ele, vede, não vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não vade, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. É necessário que aconteça estes sinais. E a Bíblia fala muito claro, o fim, mesmo após esses outros sinais, não será logo. E então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências,
haverá também coisas espantosas e grandes sinais dos céus. Mas antes de todas essas coisas que nós lemos ali, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor de meu nome. Que é mais ou menos também o que diz ali em Mateus, capítulo de número 24, do verso 36 ao versículo número 44. Que isso, para mim, seria apenas o princípio das dores, apenas um sinal para o povo de Deus orar e buscar a palavra de Deus. Que nos diz que ninguém sabe o dia nem a hora, a não ser o Pai. Isso para mim e para você talvez seja um sinal para nós estarmos perseverando, buscando na presença de Deus, porque na verdade é que nunca se ouviu falar de tanto da parte de Deus, nunca se ouviu tantos textos bonitos no WhatsApp, nunca se viu tantas imagens compartilhadas, nunca se viu tantos versículos, correntes de orações e tantas outras coisas compartilhadas nas redes sociais. E eu acredito que as redes sociais são um tremendo meio de comunicação. E mais um detalhe, a Bíblia fala que o fim do tempo não chegaria até que o evangelho fosse pregado a toda criatura. E você acha que toda criatura desse mundo já ouviu falar desse evangelho? Já ouviu falar desse Deus? Então, o fim dos tempos seria apenas após todos esses sinais, após a reconstrução do templo de Jerusalém, após esse evangelho ter sido pregado a todas as criaturas da terra. Então, meu irmão, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, foi o que Jesus falou. Porque na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito. Jesus está dizendo para mim e para você, não estejais ansiosos por coisa alguma. Reparai os lírios do campo como se vestem, e nem Salomão em toda a sua beleza se vestiu como um deles. Se Deus cuida até dos pássaros, não tem de vós muito mais valor do que um pardal? Se Deus cuida de todas essas coisas, será que eu e você não temos muito mais valor do que qualquer uma outra coisa? Será que nós diante de Deus não temos mais valor que isso? Nós temos valor diante de Deus. A palavra que eu deixo para você acerca disso tudo é que não se preocupe, porque ainda não é o fim. Seria apenas o princípio de todas as dores. Mas seria sim um sinal para nós orarmos, buscarmos, talvez fazer da nossa casa um lugar de adoração, ter a oportunidade de fazer diferente. E eu falo disso aí no próximo vídeo. Se você gostou do primeiro vídeo, dá o seu like, ajuda aí, e compartilha se você puder. Vai lá no segundo vídeo e assiste, que tem lá uma palavra edificante para a tua vida. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ter me ouvido aí esses minutos que se passaram. Obrigado pela sua paciência. Fique com Deus e até a próxima.